Nós queremos refletir hoje sobre o tema santidade e serviço, santidade e missão ou tarefa, porque nós estamos hoje, nesse último ciclo de oração, trazendo à nossa memória exatamente o que é fazer missões, o desafio, a importância, a relevância de fazer um trabalho para Deus, cumprir assim aquilo que Ele tem determinado. Vejamos Isaías capítulo 6. Vamos começar por santidade e serviço no Antigo Testamento. Se houver tempo, estaremos refletindo santidade e serviço à luz do Novo Testamento. Então, Isaías 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, temos visto no texto como Deus faz com os servos que já são servos dele, que já estão exercitando a sua tarefa. O profeta Jeremias, aliás, Isaías, ele já estava desenvolvendo o seu ofício profético quando morreu o rei Uzias, e ele no templo, como diz o texto, que ele viu a glória do Senhor, ele viu o Senhor assentado no seu trono, como diz aqui literalmente, que ele estava num alto e sublime trono, assentado. Quando João escreve o seu evangelho, nós vemos que quem estava assentado nesse trono era o próprio Filho de Deus, porque João diz isso em João, capítulo 12, versículo 41, diz que Isaías viu o Filho de Deus. Então era o próprio Jesus, a pessoa da Trindade que se identifica com os seres humanos, como sempre vemos no Antigo Testamento. E aqui Isaías tem essa visão de Deus. Sempre que Deus quer usar alguém mais ainda, quando Deus quer santificar uma pessoa, consagrá-lo de forma mais intensa, mais ampla ao seu serviço, Deus sempre santifica, consagra mais. E é isso que nós estamos vendo aqui com Isaías. Quando Deus se apresenta no seu trono, em visão a Isaías, ele vê, ele abre os seus olhos. Deus está sempre testando também isso. Nós vemos isso, por exemplo, com Jeremias também, quando Deus pergunta a Jeremias: que vês, Jeremias? Da mesma forma que Deus tocou os lábios de Isaías, também tocou os lábios de Jeremias. Então sempre Deus está querendo nos aperfeiçoar ainda mais, que nós sejamos, como temos estudado desde o princípio, que santidade é pertencimento. Deus nos quer muito mais perto dele, mais junto dele, mais consagrados a ele. Que isso seja feito em nós, que ele tenha misericórdia de nós e faça isso também na nossa vida, que estejamos mais perto dele. Isaías viu o trono do Senhor, e veja o que ele viu no trono: serafins. Esses anjos são citados somente aqui, em toda a Bíblia. Nós vemos a referência a esses anjos chamados serafins. Sabemos que tem querubins e outros tipos de anjos, mas aqui são os serafins.
E unicamente aqui na Escritura está citando o nome desses anjos, que é os serafins. E eles estavam diante de Deus, voavam, e diz que com 2 asas cobriu o seu rosto, seus pés, e finalmente eles tinham um cântico. E eles estavam dizendo no seu cântico, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse santo 3 vezes aqui, com certeza, ainda que a doutrina da Trindade ela seja uma revelação progressiva e está muito mais abertamente esclarecida no Novo Testamento, mas nós vemos aqui algumas vezes, nessa 3 vezes Santo, 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 como também no chamado de Deus, quando diz quem há de ir por nós. Então vejam a pluralidade. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são santos. E vejam que os serafins diziam que toda a terra está cheia da glória de Deus. Não tem nenhum lugar no universo, no globo, no planeta Terra, que Deus não tenha acesso, até porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então Deus, a sua glória está presente em toda a terra. Você pode até questionar, como? Se nós estamos vivendo um problema tão sério no Afeganistão, outro tão sério no Haiti, aqui no Brasil, tantos conflitos, enfim, toda a terra é como se fosse um grande barril de pólvora. Como a glória de Deus está? Sem dúvida nenhuma, o que a Bíblia diz, e é muito repetitivo isso, nós podemos ver isso várias vezes nos Salmos, podemos ver lá em Êxodo capítulo 14, a glória de Deus estava ali no livramento de Israel das garras do faraó. Nós vemos isso no capítulo 14 do Êxodo, que a glória de Deus, Deus foi glorificado. Então a glória de Deus era vista no seu milagre. O que é fato é que todo e qualquer ato salvífico, livramento, salvação, escape, cura, isso é exatamente Deus fazendo, e aí está a glória de Deus. Quando a pessoa se decide e resolve se converter a Cristo, é a glória de Deus que está ali, é um ato salvífico de Deus, é Deus livrando. Então, sem que nós percebamos, ainda que os nossos olhos não alcancem, mas Deus está sempre com o seu braço estendido, porque Ele é um Deus criador, mas Ele também é o Deus provedor, o Deus da providência. Então, esse fato de toda a natureza estar sendo preservada é um ato salvífico de Deus, de escape, de livramento. Então, toda a terra está cheia da glória do Senhor, porque Deus está controlando toda a terra. Deus está, através do seu poder, exatamente agendando todos os eventos e fatos da história. É a mão de Deus de forma linear que vem cumprindo o seu propósito eterno, salvífico. Então toda a terra está cheia da glória de Deus. A mão protetora do Senhor, os seus atos de livramento, de escape, de misericórdia, de graça, de amor de Deus. Então a terra está desfrutando, sim, da manifestação, da provisão de Deus, da sua glória, dos seus atos salvadores, seus atos salvíficos. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Vejam bem, toda vez que Deus se apresentava, nós vemos no Antigo Testamento, especialmente uma dessas aparições de Deus, lá com Moisés, no Monte Sinai, que o povo tremeu, o monte tremeu com a presença de Deus, a presença poderosa de Deus. É tanto que era tanto poder na presença de Deus que o povo disse para Moisés: Moisés, que você mesmo veja Deus, e nós ficamos aqui, depois você nos conta como foi. É que a glória de Deus realmente era tão grande, não é? Que o povo de Deus tremiam os montes,
a sua presença poderosa. Hoje, na verdade, isso se efetiva, isso de fato acontece. A presença de Deus hoje está no nosso coração, através do Espírito Santo. Mas antes, no Antigo Testamento, se você, ao ler a Bíblia, você vai ver, não é? Quantas vezes isso é aqui narrado na Escritura, que essa presença do Antigo Testamento, essa presença literal de Deus, fazia com que tremessem os umbrais das portas, se moveram, a casa se encheu da presença gloriosa de Deus. Então Isaías, que estava vendo toda aquela visão de Deus, ele então diz: ai de mim que vou perecendo. Noutra versão diz: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Na verdade, por mais que o profeta estivesse buscando a presença de Deus, ao ver a glória de Deus, porque ele viu a glória de Deus, ao ver a glória de Deus, a presença do Filho, como diz João, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que estava ali, diante de tamanha santidade, de grandiosíssima santidade, então o profeta, ainda que fosse um dos remanescentes do povo de Deus, ainda que, vamos dizer, fosse um dos melhores que estava ali, sendo usado por Deus como profeta, escolhido de Deus, ainda assim, diante da santidade de Deus, nós certamente nos sentiremos como o profeta se sentiu, não é? Sempre temos impurezas, sempre temos algo a melhorar, como mesmo disse o apóstolo, não que eu seja perfeito. Então essas imperfeições, e o profeta disse: estou perdido, estou perecendo. Não, a presença de Deus não tinha finalidade de fazer o profeta perecer, muito pelo contrário, a presença de Deus queria que o profeta ficasse mais perto, que ele estivesse mais consagrado ao Senhor, que ele fosse mais santificado, porque santidade e serviço. Então, se o profeta já prestava um serviço, Deus queria que ele intensificasse aquele serviço. Então Deus queria também aprofundar o relacionamento, a intimidade. Por isso que Deus estava se revelando, Deus estava se mostrando aquela visão, e é sempre assim. Nós vamos nesse crescente, nos transformando com glória cada vez maior. É esse que Deus de fato quer para nós, essa progressão, esse crescimento em intimidade com Ele, e não era para perecer. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Então, tanto ele estava humildemente quebrantado, necessitado de um conserto maior, de um aperfeiçoamento, e ele se arrepende do seu pecado. Esse realmente é o caminho para um avivamento, é humildade, quebrantamento e também arrependimento. É isso que nós podemos ver aqui com Isaías, e ele reconhece o seu pecado. Arrependimento é isso, é reconhecimento do seu pecado. Mais um dos serafins, diante do lamento de Isaías, da sua confissão, do seu quebrantamento, do seu arrependimento. Essa é a conduta correta de todo e qualquer crente. Ao perceber as suas deficiências espirituais, ele precisa urgentemente quebrantar-se, humilhar-se, se arrepender, e assim o Senhor vai prover a reconciliação, o perdão. E é isso que Deus está fazendo aqui. O serafim trouxe aquela brasa viva. Lógico, isso aqui é simbólico, não é? Ele não podia queimar literalmente o lábio de Isaías, mas o fato é que estava limpando, não é? Nesse poder ardente do Espírito Santo, que ainda hoje arde no nosso coração, o fogo do Espírito, sem que a gente tenha a presença literal de fogo, mas é a presença espiritual de um fogo ardente que arde no nosso coração. O fervor missionário, o ardor missionário estava começando a fazer um trabalho no coração de Isaías, e diz que essa brasa viva, o fogo ardente do Espírito Santo, ele então tocou na boca de Isaías e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado.
Então é sempre assim. Onde há pecado, é necessário purificação. Onde há distância de Deus, iniquidade, é preciso que isso seja tirado. Não podemos nos acostumar com o pecado. Esse é o grande problema. O pecado sempre será aquela doença, sempre será aquele veneno, e nós não devemos alimentar pecado, não é? Não, pelo contrário, esse aqui é o grande exemplo do profeta, é exatamente tirar isso, entregar ao Senhor para ser purificado. Depois disso, depois dessa purificação, santidade e serviço. Então, para fazer o serviço de Deus, sempre é bom estarmos experimentando essa santificação progressiva. Aí diz que, depois disso, ele viu. Vejam todos os sentidos aqui envolvidos. Isso é muito lindo, ver o Senhor trabalhando, não é? Dentro de nós, fora de nós, ele via, ele ouvia, e o seu coração era um processo externo, interno. O profeta estava ali sendo purificado, e de repente ele ouve também. Ele não somente vê a glória de Deus no seu trono, mas ele ouve a voz do Senhor, que diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso aqui realmente é tremendo, porque Deus não disse assim, você tem que ir. Não, não é? Você tem que fazer aquilo que eu estou mandando. Não. Deus lança o desafio à sua igreja, como fez com Isaías. É preciso que nós estejamos de olhos abertos, de ouvidos abertos. Viu as cartas, trazendo à nossa memória as 7 cartas da igreja que Jesus manda ao anjo da igreja, lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, todo final da carta, o Senhor recomenda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito está sempre falando, Deus está sempre se revelando. O que precisamos é estar de olhos abertos, de ouvidos bem aguçados, para percebermos a voz do Senhor. E o Senhor falou e disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Novamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como a maioria dos teólogos explicam isso aqui, e nós realmente acreditamos assim também, de que essa pluralidade de Deus está falando da sua trindade, o Deus triuno. Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vejam, ele primeiro viu uma sequência de fatos. Deus trabalhando na vida do profeta de forma paulatina, lenta, constante, perseverante. E o profeta também se deixando usar, se deixando responder às perguntas de Deus, do diálogo de Deus, quando Deus estava exatamente querendo intensificar o seu ministério, fazer de Isaías o grande profeta messiânico, esse maior livro da Bíblia, 66 capítulos, o livro de Isaías. Então um profeta que chamamos de profeta messiânico, de centenas de profecias sobre a vinda de Jesus, sobre a sua volta, seu ministério, detalhes, seu sofrimento. Então Deus queria usar Isaías para tudo isto, e depois próprio Jesus faz referências, né? É um dos livros muito citados no Novo Testamento. Então ele aqui definitivamente faz a sua reentrega. Ele já tinha se consagrado a Deus, mas ele se consagra novamente. Eu acho que todos nós deveríamos mesmo orar sempre, não é? Eu gosto de fazer essa oração também. Senhor, renova a tua chamada na minha vida, porque o Senhor nos chama, o Senhor vocaciona. Deus chamou, todos os crentes são vocacionados, e nós precisamos, assim como Isaías teve esse chamado renovado, nós precisamos também renovar, ter de novo esse encontro com o Senhor cada dia, através da oração, através da palavra. Então nós podemos ver através da oração, não é, o trono de Deus, esse trono que
como vemos aqui, não é só um trono de santidade, mas foi na visão do trono que ele viu também a misericórdia, a graça de Deus. Esse trono é um trono de santidade, de justiça, mas também é um trono de graça, e hoje está acessível a todos nós. Então o mesmo Deus que convocava Isaías, sem sombra de dúvida, ele hoje ainda, mais do que antes, até pela proximidade da sua volta, pela grande quantidade de membros da sua igreja, então com certeza essa convocação divina e essa voz está ecoando, como a glória de Deus que enche toda a terra, esse chamado de Deus enchendo a terra, onde tiver um crente disponível, o Senhor está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nós devemos responder prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Deus que chama é o Deus também que capacita, é o Deus gracioso, que não nos priva da sua graça, mas sempre estará conosco. Então que sejamos cada dia mais santificados para o serviço. Então, sendo santos do Senhor, com certeza prestaremos um serviço muito mais frutífero, muito mais eficaz, seremos mais eficientes, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos experimentar, como Isaías, esse rechamado, esse revocacionamento, que estejamos sendo renovados na vocação e no chamamento. Amém. Deus nos abençoe e nos ajude.